O tema do nosso Conversa de Fato desta semana é desenvolvimento sustentável. Um tema que pode parecer vago, mas que cada vez mais ganha importância na vida, sobretudo dos brasileiros, diante de um momento de crise de abastecimento de água e de energia vivido no país. Aqui com a gente hoje no estúdio móvel do Fato Online, a presidente do Conselho Empresarial de Desenvolvimento Sustentável, Marina Grossi. Marina, juntamente com um grupo de empresários, estiveram reunidos com os ministros da Fazenda e do Meio Ambiente para tratar desse assunto. E é justamente por aí que a gente vai começar a nossa conversa. Participa comigo aqui dessa entrevista a repórter de Economia do Fato Online, Laís Liz. Marina, obrigada pela sua atenção. Eu queria exatamente começar sobre esse encontro com os ministros da Fazenda e do Meio Ambiente. O que exatamente foi proposto nessa reunião? Obrigada a você, Sheila. O que foi proposto é apresentar uma estrutura chamada Conselho de Líderes, que reúne os grandes empresários, a alta liderança do setor empresarial, os CEOs do setor empresarial, que tem no CEBEDES 70 grandes empresas responsáveis por 40% do PIB, e do outro lado é o governo, os ministros do governo, porque as propostas elas não estão só no Ministério do Meio Ambiente, né? Como bem disse a ministra Isabela, também estão no Ministério da Fazenda, Ministério das Minas e Energia, Transportes, etc. Então, o que esse conselho está fazendo é assim, olha, o recado é porque é uma iniciativa do setor empresarial, e o recado a gente tem soluções tecnológicas, tem tecnologia, tem inovação para pensar nessa restrição, para pensar em economia de água, em economia de luz, mas a gente não tem escala, a gente não tem velocidade nem escala no nosso negócio, porque esse ainda é um negócio que não é o negócio preponderante da economia. A economia do Brasil e do mundo ela está caminhando para uma economia de baixo carbono, mas ainda não é o preponderante. Então, de que forma? Porque isso não era uma preocupação antes, né? Então, de que forma que eu vou começar a reduzir água nos meus processos, na minha empresa, né? De que forma que isso acontece também para o consumidor? Então, hoje a gente está diante de uma nova realidade que não é mais a da cultura da abundância. Mesmo o Brasil sendo um país super abençoado, tem vantagens comparativas muito melhores do que outros países, mas a gente está num momento onde a cultura da abundância vai ter que dar lugar à cultura da eficiência. Mas vocês chegaram, por exemplo, a detalhar, tipo, para avançar nessa área, o setor privado precisa disso, o governo precisa fazer isso? Sim, chegamos. Que chegou a ser proposto, negociado? Olha, uma das propostas que aconteceu foi sobre eficiência energética, né? Quando a gente fala de eficiência energética, a gente está falando dessa economia que hoje está em curso, é a mais barata. Mas apesar disso, a gente tem bons exemplos, o Procel, você teve já esse exemplo na linha branca, mas não é o que domina a economia. Então, de que forma que a gente pode realmente, hoje a gente teve a contribuição do Brasil em 10% de redução de aumento de eficiência energética. A gente pode, no mínimo, ter 20%, né? O que a gente estava falando com a ministra Isabela. 20% é metade do potencial que o Brasil pode ter de 40%. Então, num ranking de 16 países, o Brasil está em 15º lugar em eficiência energética. Não está numa boa colocação, é liderado pela Alemanha nesse ranking. Então, de que forma que o Brasil pode caminhar? E não adianta só o setor empresarial ter soluções, o governo também tem que estar orientando e dando uma diretriz para esse caminho. Marina, a gente está vivendo um momento de escassez de água, por exemplo, assim. Tem vários estados que estão sofrendo com isso. Como é que essa questão, o discurso da sustentabilidade, como é que a sustentabilidade entra nesse processo, sabe? Como é possível ajudar os empresários a ajudarem nisso? Olha, quando a gente fala de escassez de água, é até difícil a gente falar isso para um estrangeiro, por exemplo. Ele chega, por exemplo, em São Paulo, que é um dos lugares que tem, e vê o Tietê lá, que é um rio morto. Então, assim, as nossas fontes de água, elas podem ser muito mais aproveitadas. Desde o saneamento, que é uma água que pode ser aproveitada, né? O reuso da água, então a gente tem um baixíssimo nível de reuso. O CEBEDES, com as grandes empresas, ele tem que fazer reuso, por lei ele tem que fazer. Justamente isso, assim, isso é um custo para a empresa ou ele acaba sendo um benefício econômico para a empresa? Assim? Eu queria pensar assim, quanto é que a economia deixa de ganhar por falta de medidas sustentáveis, assim. O fio condutor... Ou de perder, né? Assim, ou deixa de... o fio condutor para todas as empresas do CEBEDES é a sustentabilidade. Isso significa que hoje o capital natural e o capital social, eles ainda são muito pouco
computados nessa conta, porque não tem muitos mecanismos. Você tem, isso todo mundo sabe, você tem o balanço financeiro de uma empresa, mas você avaliou bem o capital natural, a água entra nesse sentido, né? E a empresa, ela não é só, ela não tem que medir só o impacto, ela tem a dependência desse recurso. Pois é, e assim, o que é preciso para avançar nessa área? Primeiro assim, eu queria saber, primeiro como está o Brasil nessa área, a gente está atrasado, quem é o mais desenvolvido, e o que é preciso para avançar? É política pública, assim, o Estado tem que estar à frente desse processo? Acho que todo mundo tem um pouquinho para fazer nessa conta aí, né? Eu falei de uma parte que o setor empresarial está bem, que é reuso, mas tem que ver outras tantas questões aí. O governo tem que estar na logística. Quando eu falo que várias coisas se perdem no transporte, logística é importante. E você colocar o incentivo da forma correta é muito importante. Mas também o consumidor, ele tem que ser estimulado a fazer isso, porque hoje você não tem estímulo. O consumidor, aquele que gasta menos, ele tem que ser recompensado por isso de alguma maneira, né? Então, com desconto? Ou com desconto, o preço tem que estar no consumo que ele faz, né? Marina, você falou em logística. O governo anunciou lá em 2012 o PIO, milhares de quilômetros de ferrovias, e nada saiu efetivamente do papel. Assim, para o empresário, pensando em sustentabilidade, houve uma frustração aí? Vocês ficaram frustrados com a falta de impulso do governo nessa área de transporte mais sustentável, hidrovias também? A gente tem uma proposta concreta, vão ter outras, mas a proposta concreta que a gente teve agora foi ferrovia, exatamente ferrovia eletrificada, né? Então, de como é que você utiliza mais esse insumo. A gente mostrou para o ministro Levi, ministra Isabela, a conta disso, né? Então, os especialistas estavam mostrando, olha, isso pode parecer mais caro no primeiro momento, mas é muito mais barato depois, é muito mais eficiente, a perda é muito menor. Então, você tem uma série de desdobramentos que, se você pensar só no curtíssimo prazo, você não acontece, né? Mas o nosso prazo tem que ser mais do que 6 meses, do que 8 meses, do que 12 meses. Pode ser 18 meses. 18 meses você já consegue mostrar muita conta fechando. E não dá para a gente pensar em um dia só. Você tem que estar construindo um cenário mais longo, né? E sem dúvida a ferrovia, né? Você tem que voltar com esse modal. A gente diminuiu o desmatamento, quando a gente está falando de emissão de CO2, a gente diminuiu o desmatamento, mas a gente aumentou muito o transporte. E na contribuição brasileira não está explicitado a questão de transporte, está explicitado o que é o combustível que você está usando, qual é a fonte de energia para cada um, para cada utilização, mas o transporte ele tem aumentado, né? E não basta ter só etanol no carro, isso é importante, mas você precisa de fazer mais do que isso, né? Tem que ser vários modais. O Brasil hoje ele tem 80% da sua população em cidades, a mobilidade está um horror, então você tem que falar em transporte público, você tem que falar de transportes alternativos, bicicleta. Então, a sociedade do futuro, o modal do futuro, que você possa se deslocar, é um conjunto de transportes diferentes que você possa chegar no seu local. Não, e nesse momento especial, você tem uma questão chave aí, Marina. Eu queria, antes de terminar a entrevista, que você me respondesse. Dá para falar, introduzir este conceito na vida empresarial, no dia a dia dos empresários, num momento de crise como esse, em que as empresas só falam de corte de custos? A gente não fez nenhuma proposta que não tivesse o elemento da competitividade no meio. Então, isso foi fundamental, porque a gente não está falando... Aliás, o empresário não fala isso, né? Se a conta não fechar para o empresário, não existe. O que ele está conversando olha, o mundo está caminhando nesse sentido, eu tenho elementos para crescer nessa área, mas eu preciso de uma sinalização do governo. Eu quero mostrar o que está sendo entrave para que a gente juntos busque soluções. E eu quero ouvir, eu quero estar aqui do seu lado fazendo isso juntos e rápido, né? Então, buscar, assim, auxiliar o governo nesse conselho, do ponto de vista empresarial, a acelerar os seus caminhos, a responder rapidamente. Então, também eu quero que o Conselho, né, a gente pretende que o Conselho funcione como um laboratório, né? Então, hoje você tem lobbies de várias maneiras, né, inclusive no setor empresarial, né? Mas o nosso lobby é a sustentabilidade. Então, de que forma que o mundo está caminhando para uma economia de baixo carbono, de que forma que a gente organiza as respostas para o Brasil caminhar muito mais facilmente para esse mundo, que, sem dúvida, quem não caminha é que vai morrer. A empresa que não caminha é que vai morrer. A empresa que vai sobreviver é aquela que estiver vendo a sociedade, as suas demandas, como água, energia, como vocês colocaram, e como é que eu faço para chegar lá.
Ok, Marina, te agradeço muitíssimo a atenção, ter participado aqui com a gente desse bate-papo. Obrigada, Laís. E você, a gente vai ficando por aqui, continue nos acompanhando, tem muito mais informação de política, economia, esportes e Brasília. Fique ligado, seja bem informado, seja Fato Online.